Salve, salve, menino e menina, salve, salve, meus CRN alunos. Como que vocês estão? Por aqui está tudo no mais absoluto controle. Estou chegando aqui com o nosso cenário novo. Dá um bisu aqui, galera, no nosso cenário, como ele ficou da hora. Gente, isso tudo é pra vocês. Então, se o prof está trabalhando aí pra vocês, não deixe de compartilhar a nossa aula e não esquece de dar aquele joinha na nossa aula. E aí, olha só, eu acredito que vocês nem estão me observando, porque eu não sou muito bonito. Vocês estão observando agora é a nossa tela. Essa tela maravilhosa em LCD que eu coloquei aqui para vocês. E hoje o tema que nós vamos falar é um tema que cai com bastante frequência no Exame Nacional do Ensino Médio. E qual é? Evolução. Evolução da vida, a evolução científica dos seres. Como que se deu essa evolução? Através de quê que se deu essa evolução? E aí, quando nós falamos em evolução, já chega aquele seu amiguinho dizendo: olha, exclusivamente tudo evoluiu graças a um processo conhecido como criacionismo, que Deus foi lá e criou todas as coisas. Nada contra o seu amiguinho que falou isso, né? Mas nós também temos outras teorias, no qual, se você não quiser acreditar nessa hipótese, eu apresento a vocês agora outras hipóteses que foram criadas no processo de evolução. Quer saber qual é? Pega o caderno e a caneta e vamos nessa, galera! Olhem só, muitas ideias aí surgem, né, com relação a esse processo. Desde o homem das cavernas, como que aconteceu todo aquele processo. Desde a criação do fogo, o homem foi lá e fez fogo, não foi mesmo? Então surgiram-se várias teorias e várias ideias com relação ao evolucionismo. Até porque, gente, nessa época os cientistas, eles queriam passar um por cima do outro e mostrar a sua teoria. Ou seja, olha só, essa minha teoria aqui é melhor, o outro não, eu estou chegando aqui com a minha teoria porque, de acordo com os estudos que eu fiz, essa minha teoria é bem melhor. Então surgiram várias ideias, foi uma tempestade de ideias aí nesse mundo científico. Inclusive, nós também temos aí uma tempestade de ideias e cientistas querendo revolucionar a ciência com a cura do Covid-19, né? A descoberta da vacina, a Rússia contra os Estados Unidos, contra o Brasil e por aí vai. A mesma coisa aconteceu naquela época, eles simplesmente queriam ali colocar o seu nome na praça e dizer simplesmente que eles eram os caras da maré, que eles eram os caras ali daquele momento. Então, gente, a partir do momento que surgem alguns conceitos sobre a origem e diversidade das espécies, nós vamos ter algumas teorias. E as primeiras teorias que surgiram, como vocês observam agora na nossa tela, foram uma ideia, primeiro, do fixismo e depois surgiu a ideia do evolucionismo. A ideia do fixismo, que é esse nosso primeiro quadro que vocês observam, é simplesmente eles falavam que as espécies elas foram criadas, né, independentemente uma das outras e ali movimentaram-se, ficaram fixas. E não aconteceu nenhum processo de alteração. Ou seja, elas não evoluíram. Vamos supor que nasceu uma borboletinha azul. Agora, essa que está aparecendo na tela para vocês. Essa borboleta que nasceu azul há 3.000 anos atrás, ela vai passar esses 3.000 anos e ela não mudará de cor. Ela continuará sendo azul. Se uma borboleta nasceu há 25 milhões de anos atrás vermelha, há 25 milhões de anos depois, ela continuará vermelha. Então essa era a ideia de quem? Do fixismo, ou seja, na realidade nada se alterava, nada tinha processo evolutivo, nenhuma espécie iria ali passar por um processo evolutivo. Foi aí então que surgiram alguns cientistas, tá curioso para saber, né? Eu vou já falar para vocês quem foi esses cientistas, que simplesmente surgiram com outro legado.
o processo conhecido como evolucionismo, né? Que faça-se a luz, que façam-se os céus e a terra e todas as espécies existentes. E galera, o que é esse evolucionismo? De onde ele vem, para onde ele vai? Simplesmente, o evolucionismo vem do termo evoluir, ou seja, as espécies elas passavam ali por diversas modificações com o tempo. Ou seja, ao passar do tempo, as espécies elas iam progredindo, elas iam mudando as suas características. Não era igual essa teoria aqui conhecida como fixismo, que uma borboleta há 1000 anos atrás era azul e depois, após esses 1000 anos, ela continuaria com a mesma pigmentação. No evolucionismo isso não existia. Se ela nasceu ali, se ela foi reproduzida com o que? Uma pigmentação azul, possa ser que 1000 anos depois, segundo o evolucionismo, essa borboleta poderá ter uma outra pigmentação. Justo ao que? Algumas características que nós teremos no ambiente. Ou seja, o ambiente ele vai mudar com o tempo. Então essas eram as primeiras ideias que nós vamos ter com relação ao que? Ao fixismo e também ao nosso querido e glorioso evolucionismo. Então, para falar um pouco dessas características, olha só na nossa telinha agora, olhem só, observem que no fixismo, as borboletas aqui, elas continuam sempre, o quê? Com a mesma pigmentação, sempre com a mesma cor. Ou seja, não houve evolução nenhuma, nunca existiu evolução. Agora, observem que aqui, olhem só, aqui na nossa segunda imagem, essas borboletas no evolucionismo, elas trocaram de pigmentação. Aconteceu o quê? Uma alteração. E por que será que aconteceu essa alteração? Hoje nós já sabemos, né, com o mundo evoluído cientificamente, que já existe a genética, a alteração de genes, né, o nosso DNA, mas antigamente eles não sabiam que era isso. Então, eram umas ideias muito conturbadas dentro da sociedade. Para contanto, o que vai acontecer, meus queridos? Tudo se deu a partir ali de um século, esse século que aparece agora na telinha de vocês, onde eles começaram a evoluir os seus pensamentos. Através de quê? Através simplesmente desse cara maravilhoso que vocês estão vendo aqui, os nossos dinos. Exatamente. Nós tivemos ali estudos científicos, tá bom? De fósseis, tanto de animais quanto vegetais, que até hoje eles são estudados, que indiciavam algumas características sobre as mudanças evolutivas. Acontecia um processo simplesmente de mudança evolutiva em um determinado local. Ou seja, cada espécie, ela passava sim por mudanças ao longo do tempo. Aí você me pergunta, mas prof, eu assisti lá os dinos e tal, e eu vi lá realmente vários dinossauros diferentes. Então, justamente eles passaram por o quê? Por um processo, olha só, evolutivo, meu bebê e minha bebê. E esse processo evolutivo é nada mais, nada menos que um processo de evolução, de mudanças de características com o tempo. E aí, quem foi que deu esse grande boom na ciência? Quero apresentar para vocês agora Erasmo Darwin, e também nós vamos ter aqui um conde, né? Este conde simplesmente, ele era conhecido como, eu chamo ele de Bifão, o Bifão. Então nós tivemos Erasmo Darwin, que era parente do nosso Charles Darwin, tá bom? Ele foi o primeiro ali, Erasmo Darwin, foi o primeiro ali a taxonomizar, ou seja, a levar o processo de como acontecia esse processo de evolução da zoonomia, ou seja, de como o ambiente ele afetava os seres em determinada circunstância, e nosso conde também deixava algumas características bem específicas com relação ao processo de evolucionismo. E foi a partir desse processo de evolucionismo que eles descobriram, através de fósseis, o estudo através de
ossos, né, de alguns mamíferos. Primeiro, nós temos aqui o esqueleto, né, o braço de um mamífero. Nós, por exemplo, o ser humano, nós vamos ter a asa de um morcego e também nós vamos ter aqui lá no nosso finalzinho o que? A pata de uma baleia, a mão de uma baleia também. E observem, gente, que nessas imagens aqui nós vamos ter ossos totalmente idênticos. Claro que eles foram desenvolvidos em contextos diferentes. Por quê? Porque a estrutura corporal, ela era totalmente diferente, né? A estrutura corporal desses animais, devido ao ambiente em que eles viviam, ocasionou uma circunstância totalmente diferente. Então, com o passar do tempo, eles foram evoluindo e tiveram que passar por uma adaptação. E por falar em adaptação, surge então um dos grandes X da questão do processo evolucionista. Não esqueçam desse nome. Esse nome vai marcar a vida de vocês. E quem é? Olha só, nós vamos ter Lamarck. Lamarck, ele simplesmente, ele contou uma historinha, ou seja, ele deixou o seu legado sobre o processo evolucionista. Isso mesmo, Lamarck, ele revolucionou, foi um dos primeiros revolucionistas a dizer que, primeiro, ele simplesmente usou o termo biologia, foi um dos primeiros a usar o termo biologia, que vem da diversidade de animais. E, para falar a verdade, gente, Lamarck, ele foi um cara muito esperto, porque ele começou ali a estudar o quê? Estudar outras teorias. E, além de ser o primeiro naturalista, ou seja, ele considerava que a natureza ela interferia dentro de um ecossistema. Então ele foi considerado um dos primeiros naturalistas aí a divulgar o quê? Ideias, e essas ideias eram relacionadas ao pensamento evolucionista. Então o que Lamarck ele pressupôs? Lamarck ele simplesmente viu que alguns organismos que eles eram simplesmente aqui complexos, ou seja, esses organismos que eram complexos, eles se originavam progressivamente. Eles passavam por uma evolução. Ah, prof, mas como que aconteceu isso? Eu já te mostro. Eu só vou te dizer uma coisa. Segundo Lamarck, as cobras, elas tinham pernas. É isso que Lamarck queria dizer. Com o passar do tempo, essas cobras, elas sempre... eu não preciso mais das minhas perninhas. Eu simplesmente vou perder essas pernas. E aí ela passou por um processo de evolução e começou a rastejar. Então Lamarck dizia que simplesmente os organismos complexos, eles se originavam progressivamente, eles tinham uma origem e aí automaticamente eles passavam de um organismo bem mais complexo para um organismo bem mais simples. E isso tudo se dava através de alguns fatores que Lamarck começou a observar. Quais eram esses fatores? Olha só aqui, gente. Nós vamos ter clima, nós vamos ter a temperatura também, nós vamos ter a altitude, né? A altitude do ambiente vai interferir na modificação desses seres vivos e também nós vamos ter outros fatores, como também a vegetação, o relevo e outros fatores geográficos e biológicos que vão interferir dentro daquele ecossistema. Então tudo isso para Lamarck, viu, contou e contou muito. Lamarck, ele observou e fez o estudo disso tudo, porque ele não podia chegar na sociedade e dizer, é o seguinte, eu vou mudar aqui o processo de evolução, tá bom? Eu vou mudar simplesmente o processo de evolução. Mas, de qualquer forma, Lamarck foi muito astucioso, porque ele dizia que essas mudanças que nós vamos ter ali no ambiente, elas simplesmente vão ser causadas devido a alterações, né, normais, naturais, mas também as mudanças no ambiente mudavam as necessidades do indivíduo. Então, agenda isso aí no teu caderninho. Lamarck simplesmente falava, não tire isso da tua cabeça,
que as mudanças que nós tínhamos no ambiente automaticamente iriam mudar as necessidades do indivíduo. E como será que isso ia acontecer, segundo Lamarck? Como que, por exemplo, o ambiente iria ali mudar as necessidades do ambiente? Olha só isso daqui na nossa telinha agora, gente. Bom, segundo Lamarck, uma da sua grande teoria era que haveriam mudanças no ambiente e essas mudanças alteravam simplesmente o quê? A necessidade do indivíduo. Então, o ambiente ele era fator primordial para o processo de evolução. Sem ambiente não tinha Lamarck, não tinha evolução. Então o ambiente ele interferia automaticamente nesse meio. Então o que acontece? Os órgãos, segundo Lamarck, de qualquer ser, eles poderiam crescer, como por exemplo, aqui olha só a nossa girafinha, os órgãos dela, como o pescoço. Olha ela dando essa piscada para vocês agora, gente. Essa piscadinha charmosa. Então, o pescoço da girafa poderia crescer e automaticamente, por que ele cresceu? Porque como as árvores eram muito altas, esse pescoço dela com o tempo teve que crescer. Porém, todavia, presta atenção, os livros fazem bastante essa citação com relação à girafa, mas nunca apareceu nos estudos dele, hein? Nunca apareceu. Apareceu outros exemplos que eu vou citar para vocês. Então, Lamarck, ele simplesmente chegou na sociedade e diz, olha só, o processo evolucionista, ele simplesmente ocorre devido ao que? A mudanças no ambiente. Essas mudanças vão fazer com que ali os indivíduos tenham as suas alterações também. Ou seja, os órgãos, eles podem crescer ou se atrofiar. Aí é pô para um lado, pô para outro, chuva de ideia para um lado, chuva de ideia para outro. A igreja começa a ficar louca, se manifestar, porque ela tinha uma grande interferência sobre a sociedade. Então, Lamarck jogou tudo isso para cima da galera, né? Jogou tudo isso para cima da sociedade. Gente, o que Lamarck queria dizer era que com o tempo, se eu não uso esse meu braço aqui, ó, esse meu muro que estou ficando sarado, se eu não uso esse braço com o tempo, ele iria se atrofiar e eu iria ficar sem ele. E futuramente a minha geração iria nascer sem o meu braço. Então era uma ideia muito escandalizada. Era uma ideia trilouca, né, gente? E essa lei de Lamarck, ela simplesmente ficou conhecida como a lei do uso e desuso. Por que a lei do uso e desuso? Bom, se você está usando, que bom que você está usando. Agora, se você não está usando mais, vai entrar em desuso. Então você vai perder futuramente esse membro, ou seja, você vai perder futuramente esse órgão, não é, minha querida? Gente, esta é a Joana para vocês que não conhecem. Então, gente, sintetizando a teoria aqui de Lamarck, para vocês que estão aí, que vão fazer o Enem, não esqueçam, isso aqui é um resuminho do prof, para vocês não esquecerem. Olhem só, a teoria de Lamarck, ela simplesmente, ela aqui, onde vocês veem na nossa TV maravilhosa que eu comprei, gente, nós temos aqui alterações no ambiente, ou seja, as alterações que nós temos no ambiente vai fazer com que o indivíduo tenha necessidade de se adaptar. Então, devido ao ambiente que ocorreu alterações nele, automaticamente a formiguinha, por exemplo, viu ali que o lugar onde ela vivia se adaptou. Então, ela vai ter que criar mecanismos de se adaptar àquele ambiente, tá bom? Então, as alterações no ambiente leva o indivíduo ao quê? O indivíduo a ter uma necessidade de se adaptar. Também outro legado de Lamarck é nada mais nada menos que a lei do uso e desuso. Se você não precisava mais desse braço, cairia em desuso e você nunca mais iria usá-lo. Vale ressaltar também que outra característica e outro legado que Lamarck deixou foi simplesmente o quê?
a lei das transmissões dos caracteres adquiridos. Ou seja, as modificações adquiridas pelo uso ou pelo desuso de tais órgãos seriam transmitidos de geração para geração. Por exemplo, a girafa, que não foi ali um modelo citado nas teorias de Lamarck, mas é usado bastante nos nossos livros de ensino médio, você vai encontrar. Então a girafa, supostamente, ela tinha nascido com o pescoço bem, olha só, bem curtinho. Porém, o que é que aconteceu? O ambiente passou por várias alterações e automaticamente ela teve que crescer o seu pescoço. Só que pode ser que, com o tempo, ela não vai mais precisar de determinado órgão. E esse órgão simplesmente vai ser tirado das suas futuras próximas gerações. Então essa era a lei do que? Da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, se eu perdesse esse meu braço aqui através do desuso, automaticamente os meus filhos, filhos dos meus filhos, não teriam mais esse meu bracinho. Olha que teoria, né, galera? Fantástica, mas para essa época isso causou um burburinho, né, muito grande dentro da sociedade. Só que tem um porém, né? Todas essas características, como eu falei para vocês, com relação ao ambiente, as mudanças do ambiente e automaticamente a mudança nos seres vivos, quais eram as mudanças que nós tínhamos nos seres vivos? Olha só, gente. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui sim apareceu aonde? Isso aqui apareceu nos estudos de Lamarck. Simplesmente, por exemplo, algumas serpentes, ou seja, as primeiras serpentes, elas tinham pernas, como vocês observam aqui, olha só. Elas tinham pernas. E essas pernas, simplesmente, elas passaram ali a ter um desuso no seu corpo. Por quê? Porque o ambiente ele foi se transformando. E automaticamente essas pernas elas foram atrofiando. E aí chegou um determinado momento que elas sumiram. Ou seja, ocorreu a lei do desuso. Automaticamente, milhões de anos depois, essas serpentes nasceram sem as suas pernas. Olha outro exemplo chegando aqui. Nós temos aqui os nossos tamanduás. Eles diziam, segundo Lamarck, que, por exemplo, o tamanduá, ele tinha possivelmente a ausência de dentes, tá bom? E aí essa ausência seria totalmente pela falta de quê? Do uso que eles tinham de outras características. Com o tempo, automaticamente, eles foram ali adquirindo, né? Eles foram perdendo, eles foram perdendo esses dentes, né? E esses dentes simplesmente caíram na lei do desuso, ou seja, automaticamente eles desapareceram. Exatamente isso, eles desapareceram. E é por isso que os tamanduás hoje têm outras características sem ser esses dentes tão bem explorados. Outro exemplo são aqui, olhem só, essas maravilhosas aves. Diziam eles que essas aves que vocês observam agora, simplesmente, né, os flamingos, eles não tinham essas enormes, né, patas, ou seja, essas enormes perninhas. Com o tempo, eles foram ali, tiveram um mecanismo que esses mecanismos fizeram com que ele mudassem toda a sua estrutura corporal. Então eles mudaram automaticamente a sua estrutura corporal. Eles tiveram que ficar maiores, justamente para ali se adaptar a um ambiente, tá bom? Então essas foram as características que Lamarck usou na sua teoria e ali no seu legado. Alguns exemplos que o nosso querido Lamarck apresentava, belezinha? Gente, então presta atenção. Lamarck, ele foi o primeiro que propôs o sistema teórico completo com relação às mudanças, né, que aconteciam nas espécies ao longo do tempo. Aconteceriam mudanças.
E ele foi um dos primeiros a propor esse sistema, essa teoria de mudanças. Automaticamente, o que vai acontecer? Um boom na sociedade, como eu já falei. Então, as ideias de Lamarck, elas tiveram um impacto muito, mas muito grande. Só que identificaram, após alguns anos, alguns erros. Ou seja, ele não conseguia identificar, por exemplo, de que aconteciam e por que aconteciam as alterações corporais na lei do uso e desuso. Ele não sabia explicar por que isso acontecia, essa alteração corporal na lei do uso e desuso. Ou seja, não são hereditários, ele não sabia identificar. Mas o que acontece? Lamarck, eles tiveram ali muito impacto, mas ele não sabia explicar esse processo de hereditariedade, até porque eles não sabiam ali da genética, não sabiam do DNA. Foi então que nós tivemos outros cientistas. Eles começaram a estudar e estudar e estudar, principalmente a teoria de Lamarck, dizendo, não, peraí, isso pode estar errado. E aí foi quando surgiu então outro carinha. Quem foi esse carinha? Charles Darwin. Muito, mas muito proclamado pela ciência até hoje, não é, Charles? Então Charles Darwin simplesmente, gente, ele pegou a teoria de Lamarck, claro que ele começou a estudar ali, mas ele viu alguns erros. E foi através desses erros que simplesmente Lamarck começou, que Darwin começou a fazer os seus estudos. Mas vale ressaltar, gente, que Lamarck teve uma grande interferência dentro do processo biológico. Ele simplesmente conseguiu dividir ali os invertebrados dos vertebrados. Por quê? Porque ele fazia um estudo de campo muito longo, principalmente com relação às características dos seres. Então ele foi ali, ele é considerado um dos pais, da zoologia, até porque ele conseguiu fazer essa divisão ali a partir de 1794. Então, Lamarck deixou o seu legado para o processo evolucionista. Só que, chega esse cara aqui. Darwin simplesmente disse, peraí, não está correto. Eu simplesmente vou mudar a história da biologia porque eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar, irmãozinho. Então chegou Charles Darwin na parada. E agora, gente, vou contar para vocês um pouco desse processo aqui, ó. Que todo mundo acha que o homem evoluiu do macaco e na realidade não é isso, hein? Simplesmente, quem foi Charles Darwin? Charles Darwin também era naturalista, ou seja, Charles Darwin, como todo e qualquer outro cidadão, estudou bastante, mas ele começou a estudar diversas, espécies de seres vivos. Ele começou a fazer vários catálogos, começou a estudar bastante sobre esses seres vivos. E aí, gente, em um determinado momento, Darwin, ele simplesmente conheceu um professor. Ele estava estudando, o professor começou a observar que Darwin era um aluno muito aplicado, e ele disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou convidar esse guri para me acompanhar, porque Darwin, ele já era biólogo, aí ele já tinha uma bagatela muito grande nos seus estudos. Então, simplesmente um professor de geologia, que estuda ali a parte de solos, chegou pro Darwin e disse, ô Darwin, tudo bem? Aí Darwin, tudo, professor. Ele disse, olha, eu vou fazer agora uma viagem, eu gostaria de te convidar para fazer parte dessa viagem, para estudar ali simplesmente as espécies de animais e as características de onde nós iremos. Aí Darwin ficou pensando se isso pode ser uma boa, né? Isso pode ser uma boa. Então eu irei, professor. Então Darwin simplesmente pegou, arrumou as suas malinhas e vamos junto, professor. Então durante a viagem ali que Darwin fez, que ele começou, eu vou já mostrar aqui para vocês como foi que sucedeu essa viagem, ele percebeu que na Terra haveriam o quê? Grandes modificações. Principalmente, por quê? Porque o clima era diferente, o tempo era diferente, o relevo era diferente, todas as outras características, como o nível dos oceanos, também era diferente. Então eles fizeram essa percepção e começaram o quê? A notar,
anotar, anotar e anotar bastante. Então, simplesmente, o que foi que aconteceu? Darwin armou suas tranchas e ó, começou a viajar, isso mesmo. Darwin começou a sua viagem no navio Beagle, ou seja, Beagle. Esse navio, gente, conhecido como HMS, o Beagle, eles saíram ali, principalmente da região onde vocês observam neste momento aqui, olha só, tá bom? E aí, esta viagem deles durou aproximadamente o quê? Um ano, professor? Um mês? Não, a viagem dele com seu professor durou aproximadamente 5 anos, gente, 5 anos. E olha só por onde foi que Darwin percorreu, todo o trajeto aqui que Darwin percorreu. Eles andaram e não foi pouco. Então eles começaram a perceber que as espécies eram totalmente diferentes. Então no decorrer da viagem, Darwin começou a fazer o estudo dessas espécies de animais, vegetais, e viu que essas espécies, durante todo esse percurso, elas tinham adaptações porque moravam em lugares diferentes e automaticamente tinham estruturas diferentes, que é o caso aqui, ó, da nossa tartaruga de Galápagos, bastante encontrada, uma das maiores do mundo já encontradas. Então, como que se deu todo esse processo, meninos e meninas? Cola aqui com a gente. Primeiro, nós vamos ter algumas características, e essas características é simplesmente de tartarugas. Estas tartarugas aqui, elas foram encontradas por Charles Darwin, e ele observou que existiam características bastante diferentes. Mas não foi isso que chamou a atenção. Gente, para falar a verdade, Darwin inclusive esteve aqui no Brasil e ele ficou escandalizado porque ele era abolicionista com o processo de escravidão. Ele ficou horrorizado quando ele chegou no Brasil. E só para vocês terem ideia, segundo algumas descrições de alguns livros, Darwin contraiu uma doença aqui no nosso país. A gente é muito show de bola, palmas pra gente, porque a gente ainda conseguiu matar um dos maiores naturalistas do nosso país. Então, gente, e do mundo, né? Então, Darwin chegou aqui próximo à América do Sul, nas Ilhas de Galápagos, porque são várias ilhas, e ele observou pássaros. Esses pássaros, eles eram conhecidos, olha só, como os tentilhões. E de várias ilhas, de uma ilha para outra, Darwin observou que esses pássaros, eles tinham, olha só aqui, bicos totalmente diferentes. De uma ilha para outra, esses pássaros tinham o quê? Tinham bicos totalmente diferentes. Aí ele disse assim, então peraí, já que todas essas árvores aqui, elas têm bicos diferentes, esses tentilhões têm bicos diferentes, então isso significa que aconteceu um processo de adaptação. Ou seja, houve ali uma alteração nas espécies. As espécies, elas tiveram que se adaptar ao ambiente em que elas viviam. Isso tudo porque tinha envolvimento do quê? Cadeia alimentar, né? Do que esses animais iriam ali se alimentar. Então, o que aconteceu? Darwin, ele simplesmente chegou a essas conclusões aqui. Que haveriam diferentes ambientes encontrados em cada ilha, e nesses diferentes ambientes encontrados em cada ilha, haveria o quê? Uma variabilidade, ou seja, uma variação natural apresentada pelos seres vivos. Haveria então uma grande variação de espécies. Justo por quê? Porque cada ilha, ela era totalmente o quê? Diferente. Assim como Lamarck, olha só aqui os dois, assim como Lamarck e Darwin, ele sugeriu que ali aconteceriam sim adaptações nos seres vivos, nos indivíduos, que resultavam em quê? Na interação dos organismos com o ambiente. Haveria uma interação. Claro que Darwin, ele não falava da lei do uso e desuso.
mas sim ele falava da adaptação do indivíduo àquele ambiente. Aquele indivíduo, ele teria simplesmente que se adaptar àquela ilha em que ele vivia, tá bom? Então, quando Darwin, o que ele fez? Quando ele retornou, então Darwin retornando ali dos seus 5 anos, ele conseguiu aprofundar os seus estudos, principalmente ali sobre as ideias que ele tinha de Lamarck, né? Então ele pegou as ideias de Lamarck, pegou todo o contexto, as observações que ele fez, principalmente nas Ilhas de Galápagos, e começou a elaborar a sua teoria. E essa teoria é conhecida como a teoria de Darwin, ou seja, a teoria da seleção natural, onde os indivíduos vão se adaptar ao meio ambiente, eles vão passar por uma seleção, eles terão que simplesmente se adaptarem. Deixa acontecer naturalmente. É isso aí. Então, gente, simplesmente, segundo Darwin, as coisas aconteciam naturalmente. Porém, nessa época de estudos de Darwin, o que vai acontecer? Aparece outro cientista, conhecido como Roosevelt. Roosevelt, Wallace, né? Eu chamo ele geralmente de Wallace. O Wallace estava, sabe aonde, gente? Aqui na Amazônia. Ele simplesmente estava fazendo estudo aqui na Amazônia de insetos e peixes. Então a nossa Amazônia ela já é explorada desde muitos anos atrás. Então Wallace, ele teve a mesma conclusão que Darwin tinha, ou seja, uma conclusão bem parecida, que as várias espécies existentes em um determinado local, elas passariam por um processo de adaptação. Então esse material chegou até as mãos de Darwin, e Darwin simplesmente pegou ali as características de Wallace e começou a colocar na sua tese. Vale ressaltar que Darwin ele aparece mais na ciência hoje do que Wallace, porque ele começou ali todo o processo, né, de seleção natural, de explicar o porquê que acontecia isso. Claro que o Wallace não ficou para trás. Por quê? Porque os seus estudos eram bem parecidos. Porém, o que eles queriam dizer? Que os indivíduos de uma espécie, eles não são todos idênticos, ou seja, cada um possui a sua característica, e apenas os mais adaptados àquele local é que vão conseguir sobreviver. Ou seja, os mais adaptados existentes em um ecossistema é que vão reproduzir os seus descendentes. Ou seja, as suas gerações automaticamente já irão nascer com essas adaptações, com esses genes. Claro que eles não sabiam que genética existia, né? Então, segundo o Wallace e Darwin, eles estariam bastante corretos em sua teoria. Em 1858, Darwin terminou de escrever todo o seu contexto histórico. E foi lá, junto com Wallace, sabe? Quando você vai apresentar o seu trabalho no seminário. Só que quando eles apresentaram o conjunto de teorias dele, lá na Inglaterra, o impacto não foi tão esperado, sabe? Tipo, o pessoal não deu muita bola para eles, para Darwin e para Wallace. Pois faltavam ainda algumas explicações. Estava faltando uma lacuna ali naquele experimento, naquela teoria. Só que aí Darwin pegou, colocou seu material debaixo do braço e disse, então eu vou melhorar essa teoria. Então foi em 1859, olha só esse cara, gente, olha só esse livro aqui, galera, que da hora. Foi em 1859 que automaticamente surgiu então o livro, o quê? Origem das Espécies. Foi em 1859 que Darwin, através de seus estudos, fez a publicação do seu livro, ou seja, para explicar a biodiversidade existente de todos os seres. Darwin ele simplesmente fez essa publicação, aí sim, aí todo mundo começou a ficar de orelha em pé com Darwin, porque ele conseguiu inclusive fazer a publicação do seu livro e explicar todo o processo evolucionista. Que dentro desse processo vão estar envolvidos o quê? Seleção natural, não esqueçam.
todas as vezes que falarmos em seleção natural, automaticamente nós estaremos falando da teoria de Darwin. E a relação também de parentesco. Por quê? Porque Darwin não sabia explicar com relação à genética, mas ele sabia dizer, através de estudo de fósseis, que essas espécies, por exemplo, desse lagarto, eles tinham ali os seus descendentes, eles eram muito parecidos, eles tiveram que passar por uma adaptação no ambiente e chegaram nessa espécie que nós temos hoje, né? Então isso significa dizer que na seleção de Darwin, na seleção natural, nós vamos ter indivíduos onde esses indivíduos eles vão ter que se adaptar ao ambiente, ou seja, passar por uma seleção natural. Só irá sobreviver os melhores. Então aqueles que decidirem sair de casa em tempos de pandemia, podem sair. Olha o que Darwin diz. Ou seja, aqueles que vão sair, vão passar por um processo de seleção natural. Alguns vão pegar corona, vão sobreviver. Outros vão pegar corona e não vão sobreviver. Então nós teremos o que? Indivíduos que conseguiram sobreviver ao corona, então eles serão o que? Muito mais adaptados. Então, gente, esse seria o que? A evolução segundo a teoria de Darwin. Mas eu perguntei ao Wallace o que aconteceu com ele, porque ele não publicou esse livro, ele não entrou, ele não foi quase nem que citado por Darwin, ele foi meio que sacana. Wallace simplesmente foi conhecido aqui como o pai da biogeografia. Então a nossa aula sobre o processo evolucionista termina por aqui. Eu espero, galera, que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a relação da teoria da evolução, Lamarck e Darwin, ok? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Ah, não esquece de compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau, gente!